Sim, a galera da comédia descobriu que os homens assediam. Oh, meu Deus, como lidaremos com essa informação bombástica? Cara, o grande lance é que, assim, a minha história e o que eu contei sobre o assédio foi meu primeiro show. Então, eu não tinha amigos no meio, eu não tinha pessoas, né, com quem compartilhar isso, não tinha pra quem denunciar o que tinha acontecido. Tanto que eu demorei quase um ano pra realmente começar a contar pra algumas pessoas o que tinha acontecido naquela época. E, na verdade, toda essa minha história de ter demorado pra denunciar, ter demorado pra pôr isso a público e tal, é só uma grande repetição do que acontece, porque todas as mulheres, né, a maioria das mulheres demora muito para conseguir denunciar, para conseguir expor, para conseguir falar. Existem alguns processos, né? A gente está vivendo um primeiro processo que é você tomar consciência que aquilo não é ok, né? Quando a gente começa a falar sobre assédio, muitas mulheres começam a ficar num lugar meio tipo, eita, eu já passei por isso aí sim. Ah, não é normal? É esse o primeiro ponto, sabe? É essa a primeira reação de você conseguir racionalizar e entender que aquilo não é normal, que aquilo não é ok. A gente nasce entendendo que muitas violências fazem parte, tanto que quando eu trouxe pra minha mãe essa questão, que ela, por uma ordem divina, apareceu na minha casa no meio de um gatilho emocional quando foi feito um grupo para expor tudo que tinha acontecido, e eu entrei numa crise de pânico com a possibilidade de entrar em contato de novo com o assediador, com a pessoa que fez aquilo comigo. Quando minha mãe me encontrou na minha casa nesse dia, a resposta da minha mãe foi: mas eu também já sofri assédio no trabalho, é normal. E o grande problema dessa frase é o "é normal". Porque quando a gente entende que é normal, a gente entende que não tem como mudar. É assim mesmo, é como as coisas funcionam. Mas não é como as coisas funcionam, é como as coisas sempre funcionaram e como a gente entendeu que é correto e que é o sistema. Normalizamos. Só que não é massa. Por exemplo, teve uma coisa que eu escutei num podcast recente, o Mamilos, é um podcast ótimo, recomendo muito. Já ouvi. Sobre uma série de temas muito importantes. E aí elas falam sobre assédio e por exemplo, uma situação muito comum da gente vivenciar é numa roda, numa reunião, numa empresa, em que tem 10 homens aqui nessa mesa e existe eu, por exemplo, que sou uma mulher, eu me levanto e dou minha opinião sobre um assunto e falo: queria propor isso aqui, eu tenho essa ideia, acho que isso aqui é importante para a empresa. E aí um cara de poder dentro da empresa olha e fala: você está muito bonita com essa roupa. Aparentemente é um comentário bem inofensivo. Eu estou elogiando uma roupa e eu estou elogiando dizendo que ela está bonita. Mas eu não estou ali falando sobre a minha roupa, eu estou ali falando sobre o que eu vim tratar e sobre o assunto que é uma proposta de ideia nova para a empresa. Nenhum homem que iria falar naquele lugar, o cara pararia e falaria: esse terno lhe caiu muito bem. Então, quando... Belo corte. Me passa o número do alfaiate. Então, assim, quando a gente para olhar sobre essa ótica, a gente percebe realmente que não é só sobre o trabalho, ou sobre o talento, ou sobre o quanto você entrega. É sobre uma outra coisa a mais, que é o quanto você representa esteticamente, sexualmente e como um objeto mesmo. E aí, o que eu sinto, assim, nessa questão é que muitas mulheres estão entendendo agora o que é um assédio, estão entendendo que não é legal e que não é normal passar por um assédio, que é legal você ser vista como uma pessoa profissional, que tem uma ideia legal para trazer pra galera, que tem um bom ponto de vista para as pessoas pensarem sobre, independente se você é bonito ou não, se a sua roupa te deixa gostosa ou não, ou qualquer coisa do tipo. E aí... os homens estão nesse lugar de falar, tipo, nossa, mas o que eu fiz foi assédio? Eu só tentei beijá-la. Então é que se você tenta e ela diz não, já acabou o momento de negociação, sabe? Então a gente tá vivendo aquele momento de tudo que tá acontecendo agora, de todas as transições, e tentar entender. E eu sei que não é o mesmo processo para todo mundo, eu sei que as pessoas estão aprendendo as coisas, eu não sou tão radical a ponto de falar: ai, querido, hello, acabou, ai, você não entende, não vou conversar com um homem, sai. Tipo, eu não tô nesse rolê, sabe? Mas
a gente precisa começar a conversar mesmo sobre isso, de falar, não é normal, não é ok. Eu sei que as coisas que eu passei quando eu entrei no meio não são as mesmas que você passou e nem que você passou. E aí a gente precisa entender que talvez menos mulheres estejam na comédia hoje por causa disso. Talvez menos mulheres se sintam à vontade para falar sobre certos assuntos ou para fazer certas piadas por causa disso. E se tem alguém se sentindo reprimido, se tem alguém que se sente num lugar de menos liberdade, de menos possibilidades, algo já não tá equilibrado, algo já não tá certo, já não tá justo, sabe? E aí o que rolou foi, eu fiz essa denúncia, eu entendo que a pessoa que foi denunciada muito provavelmente não consegue perceber até que ponto foi invasivo, até que ponto aquilo não foi legal, aquilo não era correto, porque é isso, né? A minha mãe estudou escondido da minha avó, porque mulher tinha que ser dona de casa. Então, a gente tá tendo debates muito recentes de coisas que parecem muito antigas, e não são. E aí, a minha grande questão é, tudo bem que na sua geração, que na sua época, aquilo era normal e aquilo não era um problema. Mas agora a gente já entendeu que é. E se a gente já entendeu o que é, a sua postura não é a de dizer, não, mas eu não fiz nada disso, ei, não, eu? Não, a sua postura não é essa. A sua postura é de olhar e falar, eita, não sabia, me desculpa. É isso. É só isso. E aí, quando eu vejo a pessoa repetindo a postura de não assumir o que fez, de não tentar entender o que fez, de não tentar entender o quanto isso repercute, sabe? Na época do que aconteceu, eu queria que houvesse uma punição, queria que houvesse uma sabotagem do comediante dentro da cena, de parar de fazer shows, de parar de promover shows e tudo mais. E eu lembro que eu escutei muito essa frase de... Mas, cara, o casamento dele já tá ficando abalado. Mas a mulher dele já tá não sei o que, não sei o que. Mas olha o tanto que ele está sofrendo. Desculpa, mas tudo isso que está acontecendo com ele é em virtude do que ele fez. Eu não tive nada a ver com isso. E, novamente, é a gente colocando nas costas de quem foi a vítima os problemas do agressor. Os problemas de quem fez a atitude, sabe?